Olá, lindos seres, seres infinitos. Eli Rodrigues falando do meu ser infinito para você, ser infinito. Do grupo Gerando uma Nova Realidade, baixando as barreiras. Eu retornei aqui depois de colocar um replay, um remember de como foi que nós iniciamos o baixar as barreiras. E estou aqui agora para trazer uma diversão de casa para vocês. Nós vamos falar sobre pensamentos, sentimentos e emoções. Sabia que nem todos os pensamentos que passam pela nossa cabeça são nossos? Sabe como é que eu descobri isso? Eu tinha tanta dificuldade para meditar, eu buscava meditar, só que quando eu me colocava em posição de meditação, mesmo quando fazia yoga, mesmo quando praticava tai chi, mesmo quando eu procurava fazer uma meditação de daimoku, eram muitos pensamentos que invadiam os meus pensamentos. E aí, em uma ocasião até eu também fui diagnosticada com pensamentos acelerados. Tinha síndrome dos pensamentos acelerados. Uau! Existe diagnóstico para tantas coisas, né? E verdade, o que é certo, o que é verdade sobre tudo isso? Pois é. Então, daí, quando conheci essas deliciosas e pragmáticas ferramentas de Axis Consciousness, o qual hoje eu sou facilitadora de barras de Axis e de facelift, de processos corporais e o que mais é possível. Então, eu conheci a facilidade de desacelerar o meu cérebro, os meus pensamentos, os sentimentos e as emoções, e tudo se tornou tudo muito mais fácil, mais leve e bem divertido, porque é muito interessante sair perguntando a quem pertencem esses pensamentos. Vocês vão entender o que significa isso conforme vocês vão praticar. Eu aprendi e pratiquei, tá bom, pessoal? Olha só, meus lindos. Escuta bem o que eu vou falar para vocês. Não basta só assistir o vídeo. Verdade, tá? Se você faz uma pergunta e caminha para a resposta, também não vai funcionar. Você limita todinho o universo. No primeiro vídeo, nós perguntamos, lembra? Ei, universo, como eu posso baixar todas as minhas barreiras? Aí, o universo vem trazendo infinitas possibilidades de respostas. Porém, se você fala, se eu vou baixar minhas barreiras, se eu fizer isso ou aquilo, então você já limitou o universo, limitou as possibilidades. Então, como seria ficar só na pergunta e não caminhar para a resposta, tá? Então, a diversão é a seguinte. Você vai fazer não. Se você escolher fazer aqui nada, ninguém é obrigado. Ninguém, não. Aliás, não façam, tá? Não façam, porque se vocês fizerem isso, a vida de vocês vai mudar. Então não façam. Se você estiver querendo continuar tendo uma vidinha ali toda encolhida, toda cheia de meleca, toda cheia de peso, né? Com a cabeça doendo, pensando um monte de porcaria, tendo aquele monte de sentimentos que você não sabe nem definir direito o que é, se é depressão, se é tristeza, se é saudade, se é dor. Você não sabe direito o que é, que sentimentos são, que você não sabe direito que emoções são. É a música, o importante é que emoções eu vivi. Será? Que tipo de emoção você está vivendo? Será que é importante essa emoção aí que você está vivendo? Então, essa brincadeira, vocês vão muitas vezes me ouvir falar sobre escolhas e brincadeiras e diversão. Porque houve uma época em que eu não escolhia nem me divertir, e nem brincar, e nem ser eu mesma, e eu estava carregando tanto peso sobre mim, com pensamentos, sentimentos e emoções que nem eram meus. Como assim, Eli? Pois é. Quando eu fiz a minha primeira classe de barras, e que estava escrito na apostila, e que a facilitadora comentou,
98% dos nossos pensamentos não são nossos. Eu falei, hã? Como assim? Se 98% dos nossos pensamentos não são nossos, são de quem então? Ah! Aí começa a brincadeira. Sobrou para nós 2% dos pensamentos que verdadeiramente são nossos. Então já imaginou quanta coisa você está pensando agora? Quantos sentimentos está invadindo o teu ser agora? E quantas emoções tá rolando aí agora? Tic, tic. Eu posso estar sorrindo. Quantas pessoas podem estar sorrindo e dilaceradas por dentro? Eu não. Eba! Eu escolhi sorrir de verdade. Essa é minha escolha. Aquela uma que abriu o sorrisão largo para fazer as outras pessoas felizes, desapareceu. Eu escolho ser feliz e por isso consigo fazer as outras pessoas felizes também, porque eu sou. Então, tudo isso também são escolhas. E quando vinha, eu procurava meditar. E vinha aquele monte de pensamento e eu ficava lá... 1, 2, 3. Não, gente, olha, sem nenhuma ofensa, ok? Mas estou falando de mim. E eu ficava em posição de meditação e tudo mais, e repetindo vários mantras. E não acontecia. Ou então quando eu entrava em oração, que também eu entrava em oração e vinha pensamentos. Às vezes eu chorava e às vezes eu entrava num sentimentos ou numas emoções e verdadeiramente isso era meu, né? Então aí, quando eu conheço essas deliciosas ferramentas, eu comecei a praticar. E eu aprendi com o Dr. Denrir, quando eu numa das jornadas dele aí, de umas jornadas de consciência, eu ouvi ele falar que ele caminhava pelas ruas perguntando a quem pertence esses pensamentos, sentimentos e emoções. E que se você faz isso por 3 dias, você vai perceber o tanto de espaço que isso vai abrir para você. Então eu vou te convidar para essa brincadeira. Vamos juntos? Começando a baixar as barreiras, perguntando: a quem pertence esses pensamentos, sentimentos e emoções? São meus? Verdade? São meus? Se não são meus, devolvo a origem do remetente com partículas de consciência anexadas. E pode POC em tudo isso. E quem sabe enunciado aclarador? E se você não sabe, vem participar de uma classe de barra de Axis. Você vai descobrir ferramentas fantásticas e poderosas para rapidinho mudar toda essa realidade que não tá aí funcionando para você, tá? Então eu andava, gente, sabe o que? Sabe o que eu falo para vocês? Eu faço. Aí eu andava de verdade pelas ruas da cidade de onde eu moro, andava e eu ia falando a quem pertence esses pensamentos, sentimentos, emoções, a quem pertence esses pensamentos, sentimentos, emoções, a quem pertence esses pensamentos, sentimentos, emoções. Eu fiz há pouco mais de 1 ano e meio atrás, quando eu fiz a minha primeira classe de barra de Axis. Eu fazia todas essas atividades e fazia mesmo, e abria espaço. E aí eu procurava colocar delícias lá dentro, né? Bons pensamentos. Renovai-vos pelos vossos pensamentos, porque se os vossos pensamentos forem bons, o teu corpo será bom. As tuas moléculas, tuas células, elas serão boas. Quando a gente tem bons pensamentos, e não adianta ter só pensamento positivo, porque se 98% dos nossos pensamentos não são nossos,
Por que não entra 98% de pensamento só positivo na nossa cabeça? Aí é que tá, né? Então, nossa, tem gente pensando em ficar rico ali. Oba, esse pensamento é meu. Tem gente pensando em ser feliz no casamento, no namoro, nas amizades, nos relacionamentos interpessoais. Esse pensamento é meu. Tem gente pensando em ser alegre ali. Esse pensamento é meu. Tem gente pensando em ser muito alegre ali, esse pensamento é meu. Tem gente pensando em ser muito saudável ali, esse pensamento é meu e pego tudo pra mim. Ah, verdade? Será que é assim que acontece? Não. Mas de repente você tá pensando um monte de meleca e esses pensamentos nem são seus. Tá pensando em tá sentindo tristeza, o teu corpo tá triste, você tá triste, tá sentindo dor e não é seu. Então, quando você usa essa ferramenta do POD/POC em tudo isso, ou quando você usa o enunciado aclarador, você vai lá no ponto, quando você devolve para a origem do remetente com partículas de consciência, aonde foi gerado isso, ó, destrói e descria, apaga, você fica livre disso. Então, como pode melhorar ainda mais? 3 dias, escreve, perceba-se, observe-se que tipo de pensamentos, sentimentos e emoções durante esses 3 dias que você vai estar a partir do momento que você estiver ouvindo esse vídeo. Então, vendo e ouvindo. Então, olha só, observe-se. A quem pertence? O meu pensamento tá meio estranho, tá meio esquisito, tá baixo astral? Meu corpo tá com sentimentos estranhos, esquisito, angústia, ansiedade, aquele aperto que você não sabe nem de onde vem, tem ninguém te apertando, mas parece que tá tudo esmagado lá dentro. A quem pertence esses pensamentos, sentimentos e emoções? São meus? Se não, devolvo a origem do remetente com partículas de consciência anexada e POD/POC em tudo isso. Ok? Essa é a diversão de Baixando as Barreiras 1. A primeira nós já fizemos, então será essa Baixando a Barreira #2. Beijo iluminado, até o próximo. O que mais é possível? Vamos juntos?